Salve, minha rapaziada, tô aqui por um motivo muito claro. Postei essa questão aqui nos meus stories. Na verdade, vi nos stories de um amigo que tá fazendo turma em Mita, que é um simulado dele. E aí mandei a solução pra ele, ele falou, pô, reposta lá, solução legal. Não enxerguei isso na hora da prova. Postei nos stories e muita gente pediu explicação, não entendeu bem o que foi feito. E aí, o objetivo é resolver essa questão, mas para resolver essa questão, eu preciso te mostrar aquilo que eu usei na questão. Que é de fato o seguinte, cara, preste atenção aqui comigo. Vou até botar aqui embaixo. Existe uma coisa chamada bissetriz. O que é bissetriz, filho? Grande parte das pessoas diz pra gente o seguinte, bissetriz de um ângulo é a semi-reta que divide esse ângulo em dois congruentes. Então, por esse caminho aqui, ó. Bissetriz é a semi-reta que divide em dois congruentes. Então, esse aqui de cima tem a mesma medida do de baixo. E tudo bem, tá errado não, tá de boa. Mas o que a gente vai usar para além disso? Mais que isso. Seguinte, cara, qualquer ponto que eu tome sobre a bissetriz vai ter uma propriedade. Que propriedade é essa? Se eu tomo esse ponto aqui, esse ponto, se eu traçar a distância dele para esse lado do ângulo, ele vai ser igualzinho a distância para o outro lado. Então, os pontos da bissetriz, eles são equidistantes dos lados. Então, essa medida é igual a essa medida. Muito fácil de ver pela congruência, certo? Se aqui é 90 e alfa, 90 e alfa, então esse ângulo tem a mesma medida desse. E aí, caso de congruência, ângulo lado ângulo. Então, esse é o fato que você precisa saber. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar, da melhor forma possível, utilizar bem esse fato. Olha só. Vou desenhar aqui pra gente um triângulo. Nossa, Pablo, que triângulo feio. Deixei os prolongamentos para que a gente trace bissetrizes externas. Olha só. Esse ângulo externo aqui, ele vai ficar dividido ao meio. Então, tracei minha bissetriz externa de modo que essa medida seja igual a essa medida. E vou até prolongar ainda mais. Olha só. Vou prolongar ainda mais, aqui eu vou tentar prolongar um tiquinho mais também. Deixa eu só ver até onde tá. Pegou bem, pegou bem. Vou traçar a minha segunda bissetriz. Pô, não tá com muito cara de bissetriz não, mas o que importa é o conceito. Elas vão se encontrar em algum ponto. Vou marcar esse ponto aqui e deixar ele bem marcadinho pra gente. Pode ser? E aí, a partir dele, olha o que eu vou fazer. Eu sei o seguinte, esse ponto ele tá sobre essa bissetriz, que divide esse ângulo ao meio. Então, se eu traçar a distância dele para esse lado, tem que ser igualzinho a distância para esse lado. De boa? Tá, legal. Isso usando esse fato aqui. A bissetriz é equidista dos lados do ângulo. Só que tem um porém. Se eu pego esse ponto também está sobre essa bissetriz. O que significa dizer que esse ponto tem que ter a mesma distância para esse lado e para esse lado. Então, essa distância aqui também é igual. Ou seja, essa distância igual a essa distância, que é igual a essa distância. Mas em que isso me ajuda? Muito simples. Vou redesenhar aqui embaixo, só para a gente ver mais ou menos o que aconteceu. Ó, eu tinha um ângulo, tinha um ponto aqui, que ele tinha mesma distância para cima, essa distância, e mesma distância para baixo, essa distância. Inclusive ficou um pouco feio, vou pegar esse ponto um pouquinho mais para baixo. Pronto. Essa distância igual a essa distância. Foi o que a gente fez. Olha que interessante. Se eu pego um ponto que tem a mesma distância para os lados, se eu ligar aqui, ó, olha o que vai acontecer.
esse triângulo de cima, ele tem hipotenusa e um lado iguais. Como tem o teorema de Pitágoras, essa medida aqui tem que ser igual a essa medida aqui. Por quê? Porque eu sei o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só tem um número que eu posso colocar aqui e aqui para atender essa condição. E mais que isso, oposto a dois traços, se eu chamar de um traço, oposto a dois traços, um traço. Ou seja, a bissetriz passa por aqui. Pablo, o que isso significa? Que se eu ligar desse vértice até esse ponto, vai ser uma bissetriz interna. Então, ó, eu até puxei assim na solução, botei bissetriz. Quem é esse pontinho aqui? Esse pontinho aqui externo, ele é o ponto que eu chamo de ex-incentro. O que é o ex-incentro? É o ponto de encontro das bissetrizes externas. Olha o que ele tem de característica importante. Ele tem a mesma distância para os três lados. Então eu posso te dizer, além do que eu vou usar, que o incentro ele equidista dos lados, assim como o incentro. Então ele equidista dos lados. E aí eu posso dizer o seguinte, o incentro ele tem uma bissetriz interna que passa por ele. Então ele é o encontro de duas bissetrizes externas e uma interna. Pablo, mas em que isso tem a ver na minha questão? Cara, atento para ver se poderia ser um caso desse, eu prolonguei aqui. 40 com 70, 110. Para completar 180, falta 70. Falta 70. Aí eu olhei. 60, 60, 120. Para completar 180, 60. Agora eu quero que você, com um pouco de calma, um pouco de atenção, preste atenção nesse triangulinho aqui, ó. O ângulo externo dele ficou dividido ao meio, o ângulo externo dele ficou dividido ao meio. Significa dizer, então, filho, que esse pontinho aqui, ele é o ex-incentro. Se ele é o ex-incentro, significa dizer que isso aqui vai ser uma bissetriz interna. Se é bissetriz, é muito simples. Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse aqui. 40 com 60 vai dar 80, vai dar 100. Resta 80 para completar 180. 80 por 2, 40 e 40. Esse ângulozinho x é externo desse triângulo azul aqui. Então, x igual a 40 mais 40. Isso porque você vai lembrar que o ângulo externo, ele é sempre a soma dos dois internos. Olha só, o ângulo externo é sempre a soma dos dois de dentro, não adjacentes. X é igual a mais b. Ou seja, o ângulo x foi 40 mais 40, x vai ser igual a 80 graus. Então, foi uma forma muito boa de você conhecer o que é o ex-incentro, perceber o que acontece no ex-incentro e, por último, ainda conseguir identificar como que você pode usar ele numa questão angular. Foi? De boa? Ponto notável muito importante, pouco comentado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se você ainda não é um seguidor meu no Instagram e não se depara com isso aqui no seu dia a dia, tá errado, né? Tá perdendo tempo. Então segue lá, @p_marques, que é o meu Instagram. E se você quer, mais do que vídeos pontuais no YouTube, aprender e se preparar para o Colégio Naval, seja para 2023 ou para 2024, cara, você tem que ser meu aluno no curso mais completo e focado em Colégio Naval e EPICAD de Matemática. O link está aqui na descrição para você entender como funciona e tudo que tem, tudo que você vai contar na sua preparação. Clica aqui na descrição e vamos que vamos se preparar junto. Um abraço!